Você já se perguntou por que ninguém ousa apertar um ouriço? Os espinhos desse pequeno animal escondem uma história de evolução surpreendente e estratégias de defesa que desafiam até cientistas experientes. Prepare-se para descobrir o mundo secreto do verdadeiro dono da armadura natural. Quando pensamos em armaduras naturais, logo imaginamos animais enormes, como o tatu ou o pangolim. Mas o ouriço cacheiro supera todos com seus espinhos, que podem chegar a 3 centímetros de comprimento e cobrem quase todo o seu corpo. Isso o torna praticamente impenetrável para muitos predadores, criando uma barreira que só os mais ousados tentam atravessar. Cacheiro adulto pode carregar entre 5.000 e 7.000 espinhos ao longo da vida. Esses espinhos não nascem assim desde o início. O filhote apresenta uma camada macia que endurece após algumas horas de vida, protegendo-o desde cedo contra ameaças. O que quase ninguém percebe é que cada espinho funciona como a pena de uma ave. É leve, oco por dentro e muito resistente. Isso permite que o ouriço cacheiro mova rapidamente sua armadura, erguendo os espinhos quando sente perigo. Já se perguntou como isso acontece sem ferir o próprio animal? O segredo está em músculos especializados na pele. A cada novo desafio, o ouriço cacheiro executa um movimento em espiral, encolhendo o corpo e formando uma bola de espinhos. Mesmo predadores experientes, como raposas ou texugos, pensam 2 vezes antes de atacar. Você está achando tudo isso incrível. Ainda não conhece os detalhes microscópicos dessa defesa natural. Diferente do que muitos pensam, os espinhos do ouriço cacheiro não são venenosos, nem soltam facilmente na pele de quem os toca. Eles não funcionam como as cerdas do porco-ir. Isso confunde muitos observadores e cria um mito persistente. Afinal, qual é o verdadeiro poder desses espinhos? Os espinhos são feitos de queratina, a mesma substância que compõe nossas unhas e cabelos. Mas aqui vai uma curiosidade. Apesar de resistentes, eles são extremamente flexíveis e podem se curvar antes de quebrar. Já pensou em cair de uma árvore e sobreviver graças à sua armadura? É isso que o ouriço cacheiro consegue fazer. Se ainda está comigo, agora vem um detalhe fundamental. Diferentes espécies de ouriço cacheiro possuem espinhos adaptados ao ambiente em que vivem. Em regiões secas e áridas, os espinhos são mais curtos, enquanto em florestas densas, tendem a ser mais longos e finos. Isso tudo para garantir proteção máxima, sem comprometer a mobilidade. Para muitos predadores de pequeno porte, tentar capturar um ouriço cacheiro significa enfrentar uma verdadeira muralha quicando pelo chão. Mas o que será que acontece com aqueles que não desistem? Há casos raros de animais adaptados a lidar com a defesa do ouriço cacheiro. Será que existe uma fraqueza escondida? A resposta é curiosa. Com paciência e muita habilidade, os sugos europeus conseguiram aprender a desenrolar ouriços cacheiros, expondo partes vulneráveis do corpo. Mas esses são poucos casos. Para a grande maioria dos predadores, tentar vencer um ouriço cacheiro significa sair machucado ou desistir da refeição. Você sabia que esse comportamento desafia até as teorias clássicas de evolução animal? A evolução deu ao ouriço cacheiro não só uma armadura, mas também um instinto de sobrevivência único. O sistema nervoso é sensível, permitindo perceber rapidamente qualquer vibração suspeita. Ao menor toque diferente do habitual, ele ativa um mecanismo em fração de segundos. O que poucos sabem é que nem sempre foi assim. Fósseis indicam que os antepassados do ouriço cacheiro não possuíam espinhos, mas sim pelos mais grossos e ásperos. Com o passar de milhões de anos, mudanças ambientais e a pressão de predadores fizeram com que a armadura espinhosa fosse se desenvolvendo. Você consegue imaginar o primeiro ouriço cacheiro testando, sem saber, sua defesa inusitada contra um ataque surpresa? Além da defesa, os espinhos ajudam o ouriço cacheiro a regular temperatura corporal em noites frias, minimizando a perda de calor entre milhares de espinhos. Expande o corpo e até se agita para permitir ventilação entre eles. Uma adaptação eficiente até mesmo para as variações climáticas mais extremas. Aparentemente desajeitado, o ouriço cacheiro é um exímio cavador, usando focinho e patas para procurar insetos e minhocas. Mas, se surpreendido, abandona tudo para confiar totalmente em sua armadura. Isso fez com que ele se tornasse símbolo de resiliência em diversas culturas. E você, já pensou no ouriço cacheiro como um verdadeiro herói discreto das florestas? Agora, imagine conviver com um animal com tanta proteção, mas também fragilidade. Se por fora parece indestrutível, o cacheiro precisa de cuidado especial para evitar infecções e parasitas entre os espinhos.
Cientistas já observaram que durante períodos de estresse, eles podem perder centenas de espinhos, abrindo temporariamente brechas em sua armadura. Aliás, sabia que existe um ciclo de troca de espinhos? Assim como trocamos nossos cabelos, o ouriço cacheiro renova parte de sua armadura ao longo da vida, mantendo a blindagem sempre em boas condições. Esse processo é silencioso e gradual, mas pode ser acelerado por doenças ou choques ambientais. Você imaginava que até uma armadura precisa de manutenção? Estamos chegando ao clímax. Além da defesa física, os espinhos do ouriço cacheiro também são uma ferramenta de comunicação. Estudos indicam que o animal emite pequenos sons ao movimentar os espinhos, criando ruídos distintos para avisar de perigo, atrair parceiros ou afastar intrusos, como se fosse um código secreto, compreendido somente por quem compartilha o mesmo habitat. Mas aqui está o fato mais surpreendente. Em situações de extremo perigo, o ouriço, expandindo ainda mais o volume dos espinhos e parecendo até o dobro do tamanho real. Isso engana predadores e oferece tempo precioso para fugir ou se esconder. Trata-se de um dos exemplos mais engenhosos de adaptação animal já registrados. Se você pensava que a vida do ouriço cacheiro se resumia a se esconder atrás de espinhos, saiba que algumas espécies possuem um veneno leve na saliva e usam os espinhos para espalhá-lo pelo próprio corpo durante a higiene. Pesquisadores ainda estudam esse comportamento raro, que pode servir para afastar micro-organismos e até mesmo repelir predadores mais persistentes. Depois dessa jornada pelos espinhos do ouriço cacheiro, fica claro que estamos diante de uma obra-prima da evolução, capaz de unir defesa, comunicação e adaptação em um só animal. Conhecia todos esses segredos por trás da armadura afiada do ouriço cacheiro?